do expediente. Os senhores concordam com a dispensa da leitura da ata da 22ª sessão ordinária? Sim? Coloco em discussão. Coloco em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Declaro aprovada a ata da 22ª sessão ordinária de 2014 da Câmara Municipal de Brotas por 10 votos favoráveis. E também os senhores concordam com a dispensa da leitura da ata da 10ª sessão extraordinária realizada no dia 23 de junho? Sim? Coloco em discussão. Coloco em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Declaro aprovado a ata da 10ª sessão extraordinária de 2014 da Câmara Municipal de Brotas por 10 votos favoráveis. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura das correspondências recebidas e expedidas. Boa noite. Correspondências recebidas. Prefeitura Municipal de Brotas, assunto envio de convênios. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, com nosso cumprimento de obediência ao disposto no artigo 64, inciso 19 da Lei Orgânica do Municipal, estamos encaminhando cópia dos convênios e instrumentos análogos assinados por este Poder Executivo, a saber: publicados em 29 de julho de 2014, termos de compromisso firmado entre o Ministério da Educação por intermédio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e o município de Brotas para executar atividades inerentes à construção de uma quadra esportiva escolar coberta situada à rua Henrique Oste, no valor de R$510 mil do PEC 209190/2014. Acordo de cooperação técnica entre o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, por meio da Superintendência Regional do INCRA em São Paulo e o município de Brotas, para implantação do projeto Sala da Cidadania. Na oportunidade, renovamos o protesto de elevar estima e distinta consideração. Atenciosamente, Eliane de Almeida, chefe de gabinete. As cópias do convênio se encontram à disposição de todos os vereadores na Secretaria da Casa. Ofício CT 35 de 2014, Brotas de julho de 2014, senhor presidente. Com nossos cumprimentos, estamos enviando os balancetes de receita e despesa desta prefeitura e os balancetes de receita e despesa do SAEB, referentes ao mês de julho de 2014. Cordialmente, Orlando Pereira Barreto Neto, prefeito municipal. Os balancetes também se encontram à disposição dos vereadores na Secretaria da Casa. Ofício CT 34 de 2014, com nossos cumprimentos, estamos enviando à Sacolinha da Casa de Leis o edital de publicação por fixação dos balancetes de receita e despesa consolidados dessa municipalidade, referente ao mês de junho de 2014, solicitando que o mesmo seja fixado em local visível e de fácil acesso. Atenciosamente, Orlando Pereira Barreto Neto, prefeito municipal. Esses também se encontram à disposição dos vereadores na Secretaria da Casa. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Brotas, o Conselho Tutelar, por suas atribuições legais, vem muito respeitosamente perante Vossa Senhoria informar os relatórios qualitativo e quantitativo das atividades referentes ao mês de junho de 2014. Sem mais, para o presente momento, queria aceitar nossos votos de elevada estima e distinta consideração. Yara Nola, conselheira tutelar. O relatório também encontra à disposição de todos os vereadores na Secretaria da Casa. Ofício CT 33 de 2014. Com nossos cumprimentos, estamos enviando a esta coluna da Casa de Leis o edital de publicação para fixação dos balancetes de receita e despesa consolidados desta municipalidade referentes ao mês de maio de 2014, solicitando que o mesmo seja fixado em local visível e de fácil acesso. Atenciosamente, Orlando Pereira Barreto Neto, prefeito municipal, e os balancetes encontram-se à disposição dos vereadores na Secretaria da Casa. Correspondências expedidas. Senhor prefeito, com nossos cumprimentos, vimos em atenção à Lei Orgânica Municipal encaminhar os balancetes da receita e despesa desse legislativo referentes ao mês de junho de 2014. Sem mais, na oportunidade, reiteramos nossos cumprimentos. Nidisley Eduardo Esteves, presidente. Os balancetes se encontram à disposição dos vereadores na Secretaria da Casa. Ofício Câmara Municipal de Brotas, número 287 de 2014. Senhores vereadores, conforme dispõe o artigo 30, inciso 14 da Lei Orgânica Municipal, apresentamos-lhes em anexo os balancetes da receita e despesa desse legislativo, referentes ao mês de junho de 2014. Sem mais, na oportunidade, reiteramos nossos cumprimentos. Nidisley Eduardo Esteves, presidente. Bruno César Veronese Urbano, primeiro secretário. Os balancetes se encontram à disposição de todos os membros desse poder na Secretaria da Casa. Encaminho às comissões para os devidos pareceres os seguintes projetos. Projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal 001/2014, alterando a grafia do município de Brotas para município da Estância Turística de Brotas.
Projeto de Lei 073/2014, de autoria do Executivo Municipal, dispõe sobre a fiscalização no município de Brotas pelo Sistema de Controle Interno do Poder Executivo. Projeto de Lei 075/2014, autoria do Executivo Municipal, dispõe sobre a extinção do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Brotas, o SAEB. Projeto de Lei 076/2014, autoria do Executivo Municipal, dispõe sobre a regulamentação dos serviços de água e esgoto do município de Brotas. Projeto de Lei 077/2014, autoria do Executivo Municipal, dispõe sobre a cessão de uso de veículos destinados ao transporte de passageiros. Projeto de Lei 079/2014, autoria do Executivo Municipal, adequando o PPA para abertura de crédito no valor de R$ 510 mil para a cobertura de quadra da Escola Municipal Professora Edna Soares de Moura Barreto. E também o projeto de Lei 080, que adequando a LDO para abertura de crédito no valor de R$ 510 mil para a cobertura da quadra da Escola Municipal Professora Edna Soares de Moura Barreto. E também o projeto de Lei 081, que é a abertura de crédito no valor de R$ 510 mil para a cobertura de quadra da Escola Municipal Professora Edna Soares Barreto, provenientes de excesso de arrecadação com o Governo Federal, FNDE. Projeto de Lei 082/2014, de autoria do Executivo Municipal, abertura de crédito no valor de R$ 845.755 para manutenção do transporte de alunos provenientes de excesso de arrecadação com o Governo do Estado. Eu solicito ao segundo secretário que proceda à leitura das moções de número 068 a 074/2014. Boa noite a todos. Moção 068/2014, de pesar de 29 de julho. Senhor Presidente, cumpridas as fórmulas legais e regimentais dessa Casa Legislativa e com a anuência do douto plenário, requeremos à mesa diretora que envie moção de pesar aos familiares do jovem Rafael Fernandes Werneck, manifestando os profundos sentimentos de pesar do Poder Legislativo neste momento tão difícil, pelo falecimento ocorrido no dia 23 de julho próximo passado, consternando além dos familiares e amigos que aqui deixou. Requeremos ainda que se faça constar na presente moção a solidariedade dessa Casa de Leis por essa perda que a comunidade de Brotas sofreu. Plenário Vera Silva do Parque Mauro, 29 de julho de 2014. No mesmo teor, aos familiares do senhor José Valentim de Souza Palma, aos familiares da senhora Luzia Coneglian Benedetti, aos familiares do senhor André Ciboli, aos familiares do senhor Abraão Miguel Alves, aos familiares da senhora Ana Camille Guerreiro, aos familiares do senhor Eldson Roberto Nola. Assim assino todos os vereadores, senhor presidente. Solicito ao vereador Valdir Gornon que faça a leitura de sua indicação. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Brotas, Pedro Valdir Gornon, vereador da Câmara Municipal de Brotas, indica ao chefe do Executivo Municipal para que estude a possibilidade de revitalização da Praça Padre Miguel Revila, com a reforma dos banheiros e a utilização do mirante erguido no local. Justificativa referida à praça encontra-se em visível estado de abandono, merecendo do Executivo a devida atenção para que seja utilizada em prol da população, proporcionando o convívio social e a abertura do mirante, propiciará melhor aproveitamento do equipamento. Plenário Vera Silva do Parque Mauro, 25 de junho de 2014, Pedro Valdir Gornon, vereador, lido, senhor presidente. Vereador Cláudio Gonçalves, com sua indicação. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Brotas, indicação número 067, 2014. Macalé, vereador da Câmara Municipal de Brotas, em conformidade. Indica ao chefe do Executivo Municipal para que, através da Secretaria Municipal de Saúde, faça um estudo no sentido de se aplicar em todas as crianças da rede municipal exames médicos para a prática de atividades físicas. Justificativas. Dispensável salientar a necessidade dessa prática, dada a sua importância como suporte e prevenção, para que as crianças possam participar das atividades, orientadas quanto às suas condições físicas. Plenário Vera Silva de Albuquerque Mauro, em 15 de julho de 2014.
A indicação de número 065/2014, ela foi retirada devido à ausência do vereador José Américo dos Santos. Eu solicito ao senhor secretário que verifique se é inscritos para o uso da palavra na tribuna nesta fase, de acordo com o artigo 116 do Regimento Interno. Fará uso da palavra na tribuna o vereador Valdir Gorlon, com assuntos: placas de denominação, sinal de TV, coleta de lixo, velocidade, academia ao ar livre. Nobre vereador, eu gostaria que o senhor só me esclarecesse um dos assuntos que eu não consegui entendê-lo. Senhor presidente, senhores secretários, nobres vereadores, senhores e senhoras presentes, você que nos acompanha sempre através da internet. Aproveito aqui, na nossa volta do recesso, eu quero cumprimentar a todos os pares desta casa, desejar a saúde a todos, em especial ao nosso colega vereador José Américo. O primeiro assunto que me inscrevi, senhor presidente, nobres vereadores, com relação às placas de denominação. Eu já vim por mais de uma vez a essa tribuna e volto hoje. Lembro que na primeira, talvez tenha sido a minha primeira sugestão, fiz juntamente com o vereador Fred em janeiro do ano passado, a fim de que fosse feita a colocação de placas de identificação nominal dos logradores de nossa cidade. A fim de que o pessoal se orientasse, né, em todas as vias. São aquelas plaquinhas com os nomes. E nós temos sido cobrados constantemente, o problema continua. Precisa o executivo resolver o mais rápido possível. E nós estaremos reivindicando, o vereador Fred já nos disse da disposição também, de voltar a solicitar para que essa melhoria seja realizada. Um outro assunto, durante o recesso eu recebi ligações de pessoas dizendo que estavam sem o sinal de TV, estavam sem acesso a uma das únicas opções de lazer, ou seja, a pessoa está privada de ver o seu futebol em época de Copa do Mundo, a novela, os filmes e outros. São pessoas que dispõem apenas da antena comum, né? E o que nós fizemos? Durante esse tempo nós encaminhamos ao Executivo um ofício dizendo que, no sentido de haver uma melhora no sinal de televisão aberta, com a possibilidade de ampliar as instalações para atender a demanda, proporcionando à população um lazer de qualidade. E aqui nós lembramos também, ressaltamos que a implantação do Sistema Brasileiro de Televisão Digital tem início previsto para o 1º de janeiro de 2015 e encerramento 31 de dezembro de 2008, necessitando que o município adote um planejamento estratégico para a recepção desse novo sinal a partir da condição atual. E também quero lembrar que em agosto de 2013 fiz a mesma solicitação para que tivesse a manutenção do sinal de TV ainda. Outro assunto, coleta do lixo. Também fiz uso dessa tribuna com relação à circulação de caminhões de coleta de lixo nos horários de pico no centro da cidade. Ele continua. Recordo aqui que enviei sugestão juntamente com o vereador José Américo para que o Executivo fizesse um estudo e a coleta, essa coleta que é tão importante, ela fosse realizada em outro horário, ou seja, nunca às 9, 10. Obrigado. Quando o fluxo de veículos é intenso naquela região. Nós estamos aqui aguardando e me recordo que discutimos naquela oportunidade, ainda que poderia até se estudar que fosse feito à noite, porque além de
melhorar essa colocação, ainda serviria como segurança. O outro assunto é bastante comentado ultimamente também com relação ao excesso de velocidade com que alguns têm conduzido seus veículos pelas ruas de nossa cidade. E é comum verificar aqui entre os pares dessa casa que, olha, a rua tal está precisando de alguma atenção, a outra rua, e ultimamente a gente tem notado a preocupação por parte da população com receio de acidentes. E também nós encaminhamos um ofício, isso foi pedido pelo pessoal, são moradores da rua Maria Gastaldi Bonatti, no sentido de verificar o que pode ser feito para coibir o abuso naquela região. Bom, alguns meses nós fomos a São Paulo. Vou repetir isso porque eu acho que é interessante com o vereador Fred, solicitando o empenho do deputado estadual Campos Machado no sentido de conseguir uma academia ao ar livre, para atender as pessoas que desenvolvem a prática de exercícios físicos e que muitas vezes não têm condição de frequentar ou de pagar uma academia particular. E para nossa satisfação já se encontra instalado e funcionando no bairro Lagoa Dourada, atendendo aqueles moradores e também o dos bairros próximos e de outros locais da cidade. Nós passamos por lá e verificamos uma demanda impressionante. São homens, são senhoras, são jovens, enfim, realmente é um sucesso. Notamos também a preocupação por parte de algumas pessoas preocupadas para que os aparelhos não fossem danificados. E gostaria já de deixar aqui que estarei encaminhando o documento executivo para que melhore, talvez um braço de iluminação, alguma coisa, melhore a iluminação naquele local para que os usuários que à noite, onde a demanda é maior, tenham mais visibilidade naquela área. Faremos isso oportunamente. E um outro assunto que nós deixamos para o final é o Brotas Estância Turística. É um assunto que às vezes tem bastante pessoas que pensam de uma forma, outras de outras, mas hoje Brotas é uma estância turística, ela era de fato, hoje ela é de direito. E essa transformação, ela é muito importante, e é a certeza de mais verba para infraestrutura, para aquecer a economia, gerando receita. Esses recursos com certeza virão ajudar a criar mais empregos e segurança. E o que é interessante é que esse dinheiro será permanente. Todos os anos estarão à disposição para a execução de projetos. Eu quero aqui também, não me inscrevi, senhor presidente, mas dizer, encerrando a minha fala, visto que ainda tem algum tempo, é que um outro local também que precisa de providência, e me lembro que fiz em conjunto com a vereadora Zeca, os cruzamentos da Lorival Gilberto da Silva Braga e também da Rui Barbosa, tanto ali quanto na Rodolfo Guimarães, tem alguns pontos que o executivo precisa fazer alguma coisa. Eu não sou especialista, mas entendo que o semáforo naquelas regiões, em 2, 3 lugares da nossa cidade, se faz necessário com a mais brevidade possível. Porque fala, a educação no trânsito e tal, mas nós estamos vendo constantemente problemas ali. Quer dizer, eu acho que vai dar para minimizar e muito se nós tivermos instalados os semáforos em alguns cruzamentos de nossa cidade. Eu concedo uma parte ao nobre vereador Fred. Boa noite a todos. Gostaria apenas de cumprimentar o Valdir, que são assuntos interessantes que o nobre colega trouxe nesta casa, e dizer ao colega que foi, Valdir, acho que nossa primeira indicação foi com relação às placas de rua dos logradouros públicos. E nós somos cobrados realmente até hoje, que as pessoas têm dificuldade de encontrar as ruas, porque as placas, quando tem,
A maioria delas estão danificadas, você não consegue ler o nome. Outra coisa que eu achei importante, que é uma preocupação que nós também somos cobrados, com relação à TV, o sinal de TV. As pessoas que não têm acesso à TV a cabo, é uma das diversões que eles têm lá para assistir os seus programas diários, conforme o senhor falou, o seu futebol. E é interessante esse pedido que o senhor faz, e eu também reforço aqui esse pedido juntamente com o colega. E com relação à Lagoa Dourada, eu conversei com o senhor e da nossa satisfação daquela academia ter sido colocada lá. Nós fizemos uma reunião lá no começo do ano, acho que foi no ano passado, que as pessoas pediram a colocação de uma academia naquele bairro. Depois, juntamente com o senhor, nós fizemos o pedido ao deputado Campos Machado, fomos atendidos, e a prefeitura, há uns dias atrás, até eu estava de férias, né, eles foram lá, fizeram uma limpeza, cortaram os galhos das árvores. A Lagoa Dourada, com aquela academia e com aquela pista que o loteamento fez, e com aquela pista do lado de cá, né, onde está ali a academia, ela está se tornando um local bastante, né, frequentado por pessoas. Eu, nas minhas férias e à tarde, quando eu tenho oportunidade, eu vou lá fazer caminhada, tanto de manhã como à tarde. Está aumentando as pessoas, e a procura pela academia, Valdir, é uma grata satisfação dizer que eu estive lá acompanhando a instalação, é um material muito bom daquela academia. As pessoas têm elogiado, gostaram bastante, e eu acho que apenas ali a gente vai ter que fazer acho que não sei se é normatização que é o nome, porque as crianças, até eu estou pensando em fazer um pedido, para que se coloque do outro lado um parquinho para as crianças, porque eles vão lá e brincam, né? Criança vê aparelho, eles querem brincar. Então, às vezes, a gente vê a dificuldade. Não estou dizendo que as crianças não têm direito de brincar, eles têm. Mas de algumas pessoas idosas que vão por lá e chegam lá, tem as crianças, eles ficam, né, meio constrangidos eu não sei se seria o caso de ter uma pessoa lá nesses horários de pico, né? Para que isso aí fosse resolvido. Mas, de uma forma geral, né, eu estou bastante satisfeito com tudo isso, com a limpeza que lá foi feita, e principalmente com essa academia, que ela deu uma nova visão lá para o bairro. E o senhor tocou no assunto em trânsito, eu falei que eu não ia me inscrever, mas que eu ia tomar um pouquinho do tempo dos colegas, que realmente foram feitos pedidos interessantes. Tá? Já deu um minuto, senhor presidente? Então eu vou partilhar o do Modesto no próximo, com relação ao trânsito, só para terminar, só mais 30 segundos, que foi feito um pedido, o Sucena também pediu, o terceiro pedido na Santa Cruz. Os acidentes continuam acontecendo lá. Só para encerrar, muito obrigado, senhor presidente, senhor Valdir. Eu agradeço a parte do nobre vereador. Obrigado. Senhor, me concede uma parte? Um prazer, vereador Bruno. Eu gostaria também aqui, nobre vereador, de engrossar esse caldo para subscrevê-los nesse pedido, que inclusive está feita, hoje à tarde estava fazendo uma indicação no sentido da televisão, preparações para a TV digital na nossa cidade. Então, com o senhor me permitindo, eu gostaria de subscrever essa solicitação, que é de importância suma, como bem dito por Vossa Senhoria, que muita gente só tem essa diversão na vida. Então, que isso pelo menos seja dado a essas pessoas de menores poderes. Muito obrigado. Nessa oportunidade fica como reforço, nobre vereador. Eu sempre, quando faço, é um prazer que venha subscrito. É que nós, como dissemos anteriormente, fizemos um ofício e ele já se encontra encaminhado. Mas fica aqui o reforço importante de Vossa Excelência. Fará uso da palavra na tribuna o vereador Modesto com os assuntos ofício, linha de ônibus, atividades PM, competência e malandragem, pregão e projeto. Senhoras e senhores presentes, senhoras e senhores vereadores, senhores membros da mesa, aqueles que nos assistem, aqueles que nos ouvem. O primeiro assunto que eu vou tratar é a respeito da linha circular dos ônibus no município, que hoje eu recebi reclamações em que tinha pego fogo no ônibus, né? E não foi, né? Houve sim um problema no freio, esfumaciou e o pessoal achou que estivesse pegando fogo. E foi consertado e colocado imediatamente ainda em circulação. E foi perguntado a respeito do ônibus novo, que foi comprado, chegou e ainda não está em uso. E segundo informações que eu solicitei do Departamento de Transportes,
está aguardando o licenciamento, que deve sair a semana que vem. Aí sim, vai passar a circular, inclusive vai mudar alguns itinerários da linha de ônibus. E um deles é até uma indicação nossa, reivindicação dos moradores da Jardim Amélia, que vai estender a linha de ônibus até lá, porque as pessoas tinham que descer ali no Largo de Santa Cruz e percorrer um longo trecho a pé para chegar naquela localidade. Outro assunto é o seguinte, até vem a calhar, nós temos cobrado, eu cobro muito da Polícia Militar, devido aos contatos que nós temos, né, a respeito da atuação da Polícia Militar. E eu tenho que reconhecer que a Prefeitura está bem sinalizada a cidade, eu já até toquei nesse assunto. Está tudo as esquinas pintadas, que pode estacionar até 5 metros, no máximo 5 metros de distância da guia, não precisa nem pintar. Mas a prefeitura pintou. E as pessoas não respeitam. Né? Estacionam de frente a banco, estacionam embaixo de placa proibido parar e estacionar. Então nós cobramos uma atitude por parte da Polícia Militar e o capitão Gregolino nos respondeu que a Polícia Militar, né, no mês de julho, para tomar conhecimento, ela fez 3 flagrantes de crime, 7 pessoas presas em flagrante, 2 pessoas condenadas, capturadas, entorpecente apreendido 66 gramas, pessoa abordada e busca pessoal 1.188, veículos condutores fiscalizados 851, condutores autuados 49, veículos recolhidos por infração de trânsito 16. Sendo que das multas, 49 foram os condutores autuados. E 16 veículos foram autuados por infração de trânsito. Sendo que grande parte dessas multas está sendo por dirigir usando celular, estacionar nos locais devidamente sinalizados, né? E também cinto de segurança. Então as pessoas sejam avisadas, né? Que infelizmente às vezes só a educação, né, Valdir, como você disse, não adianta. Pintar está pintado, está tudo feito. É que nem tem a placa de pare, o cara avança a placa de pare e faz o quê? Enforcar. Ele quer avançar, assuma as consequências, né? E a autuação da polícia, né? Eu acredito que se o prefeito tivesse acatado a sugestão nossa de comprar um radar manual e passar para a Polícia Militar fiscalizar essas ruas que estão tendo excesso de velocidade, também já haveria uma diminuição bastante significativa do número de pessoas que dirigem com excesso de velocidade. Outro assunto que me traz é a respeito de pregão, né? Eu tenho tido reclamações por parte do comércio de Brotas, que a prefeitura está fazendo a parte dela. Ela publica os pregões, os editais no Diário Oficial do município e deveria publicar num jornal de grande circulação. Mas as pessoas não ficam sabendo. O certo seria, na minha opinião, divulgar na rádio, né? Para as pessoas saberem. Então isso é sabido aí do problema que nós estamos tendo de peças, né? A empresa de São Paulo manda a peça errada, aí atrasa. E a prefeitura, mais uma vez eu fui saber, houve o pregão presencial. E as empresas de Brotas não ficaram sabendo. Falaram, não, eu publiquei no Diário Oficial. Pô, mas não custava, né? Dá um alerta, olha, é interessante que vocês venham participar, né? E segundo as 3 empresas que eu consultei, quando eles souberam já tinha sido o pregão e a mesma empresa ganhou. Então o problema, senhores vereadores, né? Vocês falam dos concertos de viaturas, dos reparos, vão continuar ocorrendo. Então sabe o que eu vou fazer? Eu vou usar meu tempo aqui e vou falar. Então um pregão presencial, né? Para quem tiver interesse para execução de tapa-buraco do SAEB. Vai haver o pregão. Então as pessoas que tiverem interesse, né? Como é divulgado pela internet, pelas 2 rádios, então as pessoas ficam sabendo. E também vai haver mais um pregão presencial
de contratação de serviço de coleta, transporte, tratamento e destinação final de todo o resíduo do serviço de saúde. Também alguma empresa de Brotas ou de fora que esteja nos ouvindo, que quiser participar, o pregão está aberto. Quanto a projetos, eu gostaria... Queria uma parte ao nobre vereador. Pois não? Agradeço, né? E com relação à colocação que Vossa Excelência faz do pregão, eu acho que ela é bastante oportuna, nobre vereador. Nós sabemos que, publicando no Diário Oficial, está resolvido um problema, mas Vossa Excelência colocou e colocou bem. Por quê? Porque publicando, dando publicidade na imprensa municipal, talvez regional, o que acontece? Essas nossas empresas, elas poderiam vir a ganhar também o pregão. Consequentemente, o dinheiro seria atendido, não precisava demandar tanto tempo para mandar uma peça ou devolver, ficaria atendido aqui. O mais importante, o dinheiro seria pago aqui, sim, onde geraria emprego, inclusive, manteria os já existentes. Eu concordo plenamente e agradeço a oportunidade, nobre vereador. Também. E eu queria até pedir às comissões, nós estamos aí, conforme o senhor presidente colocou, os projetos 75 e 76 estão indo para as comissões, que é a extinção do SAEB, criação do serviço. Vamos fazer isso com bastante calma. Eu sugiro também uma audiência pública para discutirmos esse assunto, para ver se isso é bom para o município, se é melhor, se não é. Não precisamos de pressa. O SAEB hoje é autossuficiente e lucrativo. Tem superávit. Então precisamos ver, mesmo porque a prefeitura, a maior devedora do SAEB é a prefeitura. E a partir do momento que o SAEB voltar para a prefeitura, essa dívida acabou. Então precisamos pensar se é a melhor coisa, né? Se não é. Eu até tempos atrás, há muitos anos atrás, eu fui contrário, na época que o prefeito Du transformou, né, em autarquia. Eu achava que devia ser um departamento de água e esgoto. Mas os tempos mudaram, houve evolução. Não é? Você vê Torrinha, não que a gente vai querer que seja, hein? Mas vê como um bom serviço a população fica contente. Torrinha mudou para a Sabesp e o povo está contente, mesmo pagando mais caro. Mas tem a água, né? Não estou dizendo que nós devemos, não precisa. Só que aqui nós precisamos abrir poço onde tem água, né? Foi aberto um poço, tem que ter uma perspectiva. Foi aberto um poço pelo SAEB na Santa Cruz, não tem água. Achou lá um pó branco, que foi para o Rio Jacaré, inclusive. Aquele outro poço que foi aberto lá, perto da pousada Broto d'Água, a expectativa era de 60, 90 mil litros, não dá 20. Então, né, eu entendo que hoje o SAEB está fazendo um bom trabalho. Precisa de alguns reparinhos aqui ou lá. Ou então vamos ver o que se pensa, né, desse projeto. Por isso eu peço às comissões, se possível, vamos ver com cuidado, vamos convocar uma audiência pública, né, para que a gente discuta isso amplamente e que depois ninguém venha reclamar que não demos a oportunidade das pessoas ouvirem a respeito. Outro assunto que me traz é a respeito. Eu fiz um ofício hoje ao prefeito da seguinte forma. Tem aquela parte lá, vamos já direto no assunto. Com meus cumprimentos, venho através desse solicitar Vossa Excelência providências urgentes contra a empresa Andresa Ferraz da Silva, EPP, visto que a mesma tem contrato com a Prefeitura no serviço de limpeza pública. Segundo o levantamento feito por esse vereador, a citada empresa não está recolhendo o fundo de garantia de tempo de serviço junto à Caixa Econômica Federal, conforme certidão em anexo. Eu tirei a certidão. É sabido que tem recolhido o fundo de garantia de alguns funcionários e de outros não, comprovando a falta de idoneidade da empresa. Tenho conhecimento que por outros motivos já foi instaurado o procedimento administrativo por parte da Prefeitura contra a citada empresa, não sabendo até agora o motivo dessa empresa ter contrato com o Poder Público Municipal. No aguardo de providências saneadoras e que posteriormente me seja informado antecipadamente, reitero meus cumprimentos. Os funcionários da empresa foram tirar a certidão de fundo de garantia e a empresa não está recolhendo desde o ano passado.
E é sabido já que essa empresa não cheira bem. Esse procedimento que a prefeitura já tomou de outras medidas, já deveria ter sido tomada a medida. Então a gente espera que agora, antes é o que eu fazia, antes eu vou conversar. Eu fui conversar, não resolveu. Então eu pôr no papel agora que agora, estando preto no branco, tem que tomar providência. Nós não podemos permitir, né? Porque está previsto lá, mas o que a prefeitura tem a ver com isso? Tem. A prefeitura, quando contrata, terceiriza um serviço, ela é obrigada a conferir se está fazendo pagamento, se está recolhendo INSS, se está recolhendo fundo de garantia. Senão ela rescinde o contrato. Me parece que vai ter que fazer isso aí. E outro assunto, apesar de ninguém ter comentado, né? Mas eu recebi um e-mail, eu gostaria de ler. É a respeito do Brasil 1, Alemanha 7. Eu achei muito importante isso aqui. Né? Viu, Macalé? Nós que mexemos com futebol, né? Presta atenção no que fala aqui. Isso representa mais que um simples jogo. Representa a vitória da competência sobre a malandragem. Serve de exemplo para gerações de crianças que saberão que para vencer na vida tem que se ralar, treinar, estudar. Acabar com essa história de jeitinho malandro brasileiro, que ganha o jogo com o seu gingado, ganha dinheiro sem ser suado, vira presidente sem ter estudado. O grande legado dessa Copa é o exemplo para as gerações do futuro, que um país é feito por uma população honesta, trabalhadora, e não por uma população transformada em parasita por um governo que nos ensina a receber o alimento na boca, e não a lutar para obtê-lo. A Alemanha ganha com maestria e merecimento, que nos sirva de lição. Pátria amada Brasil tem que ser amada todos os dias, no nosso trabalho, no nosso estudo, na nossa honestidade. Amar a pátria no jogo de futebol e no outro dia roubar o país num ato de corrupção, seja ele qual for, furando fila, sonegando impostos, matando, roubando, que amor à pátria é este? Já chega. O Brasil cansou de ser traído pelo seu próprio povo. Que sirva de lição para que nos agigantemos para construir um país melhor, educar nossos filhos para uma geração de vergonha, uma verdadeira nação que se orgulha de seu povo e não só do seu futebol. É o que há. Senhor presidente, gostaria de fazer uma parte, se o nobre vereador me permitir? Como foi tocado o primeiro assunto que Vossa Excelência colocou, sobre o trânsito, faixas pintadas, então, já que o senhor tocou nesse assunto, eu acho importante eu citar. As faixas de pedestre de Brotas hoje é uma piada, são uma piada. As faixas de pedestre em Brotas, elas são colocadas 2 metros da esquina, mais 2 metros de extensão, bem na esquina, né? Esse modelo de faixa de pedestre é para cidades onde tem semáforo. Porque o semáforo fechou, todos os pedestres vão passar na frente. Agora em Brotas, eu dou um exemplo nítido aqui na esquina do Bar Paulistano, com o banco, o Cicobi. Aquilo ali é um absurdo que pode existir. Porque você chega com o seu carro lá, separa mais ou menos 2 metros da esquina, você não tem visão nenhuma, os pedestres vão passar na frente, você não consegue olhar a hora que você vai atravessar. Em qualquer cidade onde não exista pedestre, essa faixa tem que ser colocada para trás, quase no meio do quarteirão. Por quê? Justamente porque o carro passa, o pedestre vai passar no meio do quarteirão, atrás do carro. Por quê? Você chega e você para seu carro para olhar, você tem que estar em cima da faixa de pedestre. Então qual que é? Eu não entendo, não consigo ver a justificativa daquelas faixas naquele local. Muito bem pintadas, foram refeitas, mas não existe uma justificativa. Em qualquer esquina que você tem que ficar em cima da faixa para você ver se vem carro ou não para você atravessar. Então fica aí também uma sugestão para que seja revista essas normas que foram colocadas ou por que são colocadas desse jeito essas faixas em nossa cidade. Muito obrigado. Senhor presidente, uma parte, por favor. Se me permitam, vereador, gostaria apenas de reforçar a sua colocação.
porque já aconteceu inclusive comigo mesmo, e nós não somos especialistas em trânsito, né? Mas essa colocação que o senhor faz é mais do que correta. Aconteceu comigo, e eu tenho que olhar para um dos lados para verificar se eu tenho condições de passar ou não. E isso foi falado, se haveria possibilidade de vir alguém aqui responsável para que fizesse esse estudo, para que mudasse isso aí. Então, muito bem colocado, gostaria também que o vereador Modesto, que também conhece um pouquinho dessa área, para que realmente solucionasse, que é um problema não só meu, seu, de toda a população. Muito obrigado. Fará uso da palavra na tribuna o vereador Sucena com os assuntos Bolsa, Transporte e Copa do Mundo. Senhor presidente, nobres vereadores desta casa, aqueles que nos prestigiam com a sua presença na noite de hoje e também aqueles que nos assistem pela internet. Nesse retorno a esta casa, né, após aí um mês, muito embora estivéssemos trabalhando, né, mas sem que estivéssemos participando aqui das sessões, nesse retorno eu ia me inscrever apenas em um assunto. Mas diante do que aconteceu nesses dias, um assunto bastante polêmico, então eu fiz inscrição para 2 assuntos. Um deles, vou tratar primeiro, é o chamado Bolsa Transporte. O Bolsa Transporte, como vocês sabem, é o subsídio que foi feito em 2003 pelo prefeito Barreto, que passava até 60% para aqueles alunos que faziam curso, estudavam fora de Brotas. Posteriormente, em 2009, esse percentual, foi aumentado para 100%. Na eleição do senhor prefeito Barreto, ele fez a promessa de campanha e continuou com 100%. Agora, mais recentemente, fazendo-se um levantamento, né, das despesas da cidade, e ele fez uma colocação que está sendo impossível com que a prefeitura consiga arcar com essa despesa que está sendo muito grande, por volta de R$2 milhões por mês. Foi enviado para essa casa, 2 semanas atrás, que nós já iríamos até ter uma sessão extraordinária para que votasse esse projeto. E como eu faço parte de uma das comissões, analisando, juntamente com o vereador Zé e o vereador Fred, de princípio nós verificamos que não haveria realmente possibilidade desses vereadores dessa casa aprovarem o tal projeto. E aí nós apresentamos uma emenda para pelo menos minimizar o impacto que iria ter nesse projeto apresentado pelo senhor prefeito. Felizmente, na segunda-feira passada, em reunião com os vereadores, o projeto não foi apresentado. Aí nós fomos convocados para uma reunião com o senhor prefeito na quarta-feira. Não chegamos a entrar num acordo com ele, nós ouvimos, os vereadores estiveram presentes, não estiveram todos. E, posteriormente, ele nos solicitou novamente uma reunião que foi realizada hoje nessa casa, que nós estamos aqui reunidos a partir das 5h30. Eu estou colocando isso porque o que eu achei mais importante, eu estou achando importante, é que realmente agora esta casa está discutindo os chamados projetos que estão enviados para essa casa. É necessário, mais do que importante, que nós somos representantes dessa população. Nós não somos representantes de um cargo político apenas para falar sim ou não, é para discutir o projeto. E eu fico contente que hoje mesmo, terminando a reunião aqui com o prefeito, nós deixamos à vontade que nós vamos voltar a estudar o projeto, ele vai nos enviar a mudança que pode ser feita, para que aí, se houver necessidade de uma próxima sessão, sem que haja pressa, para que a gente possa analisar e votar esse projeto. E até a possibilidade de nós fazermos uma audiência pública, para que todos os participantes realmente coloquem a sua posição, coloquem o seu pensamento, não só os alunos que são beneficiados, mas também como as empresas que fornecem essas conduções. Porque quando se faz um planejamento, normalmente se faz um planejamento para um ano. E não é, pelo menos não deve ser de nossa parte, tomar uma medida que pode prejudicar alguém. Então a nossa responsabilidade é ouvir, é ler, é chegar a uma conclusão que seja realmente em benefício da população, principalmente da população mais carente. É obrigação nossa, poder público, de realmente verificar aqueles que não têm condições financeiras. Porque muitas vezes esse jovem que nasce em uma família pobre, ele tem sim
que ser ajudado para que possa ter a oportunidade de estudar. Porque as pessoas que têm condição financeira, o filho muda de cidade, tem dinheiro suficiente para poder fazer esses cursos. Agora, essa população mais carente é de nossa responsabilidade. Então, agora nós estaremos estudando, vendo o que realmente é melhor. E se houver a necessidade de fazer essa audiência pública, nós estaremos fazendo para juntos, todos nós, vereadores, população, para encontrarmos o melhor caminho. O segundo assunto que me traz, eu já tinha pensamento disso, logo após a Copa do Mundo, de se fazer uma avaliação do que foi a Copa do Mundo no nosso país. O que ela trouxe de bom, o que ela não trouxe de bom. Quantas e quantas pessoas, antes da Copa do Mundo, já criticavam, achando que o Brasil não tinha competência para realizar esse evento aqui. Isso caiu por terra. O que nós não podemos agora fazer, terminado esse período, terminado toda essa festa que foi realizada no nosso país, é de nós cruzarmos os braços e não fazermos aquilo que cada um de nós, não importa se mora em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Brasília ou aqui em Brotas, que a gente não faça a nossa parte, mesmo que ela seja muito pequena. Então eu gostaria, antes de encerrar a respeito da Copa do Mundo, eu trouxe jornal que eu guardei e, logicamente, que, como o assunto é extenso, eu não vou ler toda a matéria, mas parte dela para vocês terem uma noção do que uma pessoa, dentre as muitas que falaram sobre a Copa do Mundo, dentre as muitas que criticaram e elogiaram a realização da Copa do Mundo, para a gente ter uma noção, pelo menos razoável, daquilo que se passou nesse país. A matéria que eu separei, da Folha de São Paulo, da senhora Eliane Brum, que é muito extensa, como vocês podem ver, mas eu vou ler apenas uma parte para a gente tirar algumas conclusões. Diz ela: contra os prognósticos de muitos, a Copa saiu. Para uma parcela significativa de brasileiros, a um custo alto demais, com o qual será preciso se haver. Com a polícia reprimindo manifestantes, prendendo sem qualquer justificativa aceitável numa sociedade democrática, com um rastro de dezenas de milhares de desabrigados e pelo menos 2 mortos de um viaduto que desabou, com estádios caríssimos destinados ao vazio. Com tudo isso, a Copa saiu. O futebol brasileiro desfez-se. Há muito, a camisa amarela pesa. Nesta Copa, não só pelas suas 5 estrelas. Talvez tenha sido atribuído àqueles meninos uma missão mais impossível do que ganhar o jogo com o time que formavam. Pelos tantos interesses envolvidos, alguns deles conflitantes entre si, apostava-se que eles pudessem reunir o que já não pode ser reunido. Mas nem todo o esforço da TV aberta, a Globo em particular, foi capaz de forjar um espetáculo maior do que a realidade. Nesse sentido, Neymar, Davi Luiz, Thiago Silva e todos os outros são personagens ainda mais trágicos. Aos meninos da seleção brasileira parece ter sido dada a missão não de jogar futebol, mas de reunir os cacos de uma identidade brasileira que, se um dia existiu, pode ter terminado de ruir em junho de 2013. Eles não podiam, como ninguém pode, juntar pedaços que não mais se encaixam. Desmoronaram em arena pública como cordeiros sacrificados, à mercê de forças poderosas que se ajudam a movimentar. Delas são também joguetes. Algo gira em falso. Talvez seja preciso encarar que o Brasil possa não ser mais o país do futebol e que isto não é necessariamente uma tragédia. Ainda que, mais uma vez, seja o futebol que, com sua enorme potência, exponha e revire as tensões brasileiras. Esta colocação que essa senhora faz, dentre, como eu já disse, as muitas que foram escritas e faladas na televisão, serve, em parte, para que a gente possa rever, num país que já foi considerado o país do futebol, e que ainda tem um potencial extraordinário de estar formando jogadores,
a importância de até aprender um pouquinho com a Copa do Mundo, em relação até, se me permite, o que o nobre vereador Modestinho falou agora há pouco, de organização, de procurar, através dos erros que foram cometidos, corrigir-se, para que a gente possa, ao longo dos próximos anos, através do trabalho, através da qualificação, e principalmente sabendo que através dessa procura, dessa busca, nós temos garotos aqui que mais tarde podem bem nos representar. O que fica dessa Copa, e ficou bem claro, é que, em momento nenhum, ninguém tem o direito de dizer que está obrigado a ganhar uma Copa do Mundo ou um jogo. É apenas um jogo. E hoje todos sabem, aqueles que não estão envolvidos de perto, é uma grande indústria de dinheiro. A FIFA fatura horrores. Então é um comércio, não é mais aquele futebol, chamado futebol que a gente dizia, bonito, sem pretensões financeiras. Hoje ganham muito e tem muita gente ganhando dinheiro com futebol. Então, para nós voltarmos, pelo menos um pouco, daquilo que a gente gosta com o futebol, é importante, e aí cabe, voltando aqui para Brotas, o exemplo que a Alemanha nos deu a respeito do envolvimento nas chamadas categorias de base. Categorias de base não é ir em São Paulo, categoria de base não é em Brasília, categoria de base não é em Belo Horizonte, categoria de base são em todas as cidades desse país, pequena ou grande, que dá chance para a criança, como nós fazemos aqui, nosso vereador Macalé. Esse esforço que nós temos feito, e que é importantíssimo, que nós não sabemos aonde essa criança vai nascer. O que nós temos que fazer é dar a oportunidade para ela. É procurar, com essa oportunidade, dentro das nossas possibilidades, e que devem ser sempre melhoradas, para que realmente a gente tenha a qualificação necessária para daqui novamente a 4 anos, 8 anos, montarmos uma grande seleção. Então fica aqui, para todos nós, essa colocação esportiva depois da Copa, que a Copa terminou. É lógico que os jogos de hoje são jogos que realmente a gente se acostumou a ver jogos bons na Copa, mas que aos poucos deve melhorar. E para encerrar a minha fala, o que me surpreendeu e me deixou bastante desgostoso, não em relação de perder e ganhar, é o péssimo exemplo que assim que termina, no caso, Copa do Mundo, e volta, falando a respeito de exemplo, eu vou mostrar a imagem. A imagem que nós temos, no caso da Copa do Mundo, muito bonitas. Aí vem o jornal Campeonato Brasileiro, olha a imagem que nós recebemos na Folha de São Paulo, pessoal escoltando os chamados torcedores, entre aspas, do jogo Palmeiras e Corinthians. Isso é um absurdo. Torcida organizada sendo escoltada. Isso é um bando de vândalos que não tem que ser escoltados. Se querem brigar, que se briguem entre si, que se matem entre si. Aí até, inclusive, pega um pouco da fala do nosso vereador Modesto. Agora o professor Sucena ficou bravo. Mas isso deixa tudo que foi passado na Copa do Mundo, aquela beleza, a festa, pessoas, no caso, garoto chorando que o time perdeu. Então aí coloca-se na primeira página da Folha de São Paulo essa foto que me deixou indignado. Soldados, olha, sei lá se é baioneta, isso entende de arma, escoltando esses bandidos no jogo de voleibol Palmeiras e Corinthians. Isto não é futebol, gente. E isso nós temos que acabar nesse nosso país. Muito obrigado, senhor presidente. Para uso da palavra na tribuna, o vereador Bruno César com os assuntos: visita de Eduardo Campos, alteração de lei e melhoras de nobre colega. Senhor presidente, nobres colegas, primeiramente gostaria de salientar que é muito bom voltarmos aos nossos trabalhos, saudar a todos vocês por estarmos aqui novamente e deixar aqui uma mensagem de melhoras, de força para o nosso colega José Américo, que dê forças a ele, que tenho certeza que ficará bem. No dia 2 de agosto, último sábado, nós recebemos aqui na cidade de Brotas, num evento, a presença de
acredito que pela primeira vez em Brotas, em campanha, um candidato à presidência da República. Brotas recebeu a ilustre visita do Eduardo Campos, que esteve em Brotas, expôs um pouco das intenções pelas quais ele luta como presidente, e falou mais sobre os atuais problemas do país do que propôs realmente alguma colocação. Não estou aqui fazendo política em cima dele estar aqui, da campanha dele, não estou fazendo política nem a favor nem contra a essa visita, apenas colocando as citações deles, porque uma delas eu achei muito interessante, porém fica a pergunta de como fazê-la, né? Como ele colocou poucas ações, só que não prometeu muitas ações, uma que ele colocou para a gente seria o aumento do FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, em até 2%. Acredito que ele vai tirar esse valor para dar esse aumento da pior coisa que o governo vem fazendo até hoje, na minha opinião, que são essas reduções desses IPIs. Isso é o maior absurdo que um governo pode fazer para uma nação. Isso é uma ilusão onde colocam os brasileiros expostos ao endividamento, porque os incitam a fazer compras pela essa redução de IPI, sendo que a maior parte do Fundo Monetário de Participação dos Municípios provém do IPI. Então isso é a maior enganação que tem, porque tirando o IPI, que aumenta, que engrossa o caldo do FPM, eles estão tirando de nós, estão tirando da nossa cidade esse valor que voltaria, que poderia ser empregado em outras áreas, e assim talvez o munícipe não fosse ter que gastar a vez dinheiro próprio para resolver problemas que são de cunho do poder público. Mas acredito que seja daí que a intenção do presidenciável aumentar em 2% o nosso fundo de participação, porque cada vez mais o Estado vem e está fazendo isso conosco, dando cada vez mais responsabilidade para o município, cada vez mais aumentando a responsabilidade, os custos do município, e cada vez tirando mais do próprio município. Por isso, hoje nossos municípios, todos os municípios do Brasil encontram-se como encontram-se. Em dificuldades financeiras, dificuldades para pagar, e a gente acha que às vezes não vai chegar na nossa cidade, e todos nós vemos que está chegando. Mas de qualquer forma, foi muito bom recebê-lo, ter a visita de um presidenciável é sempre muito bom, um olhar para a nossa cidade, quem sabe uma esperança. Deixo aqui também as minhas congratulações à Precesp pelo ótimo evento que foi feito, o encontro das cidades turísticas, instâncias de interesse, cidades de interesse e instâncias turísticas, um evento com palestras muito boas, que tenho certeza que acrescenta ao conhecimento de todos nós que lá tivemos. O segundo assunto que eu venho a tratar, protocolei na semana passada nessa Casa de Leis, uma alteração da Lei 2130 de 2006, já havia feito há um tempo atrás. Essa lei faz referência à segurança contra incêndios. Os senhores lembram que foi aprovada aqui com êxito. Agradeço já também aos vereadores por dessa batalha. Mas agora estarei entrando com uma nova solicitação de alteração a essa lei, porque essa lei ela é uma lei muito grande e não conseguimos corrigir tudo que deveria ser corrigido. E agora então vou apresentar novamente, já protocolei a semana passada, essa lei. Basicamente serão modificados o artigo 3º e o artigo 5º desta vez. O artigo 3º, onde é necessário. Hoje, o artigo 3º da lei, ele fala o seguinte: os alvarás de habite para abertura e funcionamento de estabelecimento comercial ou industrial e similar, ponto. Já há uma divergência muito grande aqui, porque para abertura e funcionamento de estabelecimento comercial ou similar ou industrial não seria um habite. Primeira coisa, o habite sim para moradias.
Para mudança de endereço, ocupação ou razão social, deverão ser instruídos com a apresentação do comprovante de vistoria do Corpo de Bombeiro. Parágrafo único. Para abertura de firmas, funcionamento de estabelecimentos comerciais, serviços similares, o comprovante do protocolo do Corpo de Bombeiros informado que o respondente projeto técnico foi apresentado para avaliação dessa corporação. Poderá ser usado para dar início ao prosseguimento ao trâmite da documentação para fins de emissão do referido alvará municipal, que somente poderá ser emitido ao final do processo com o comprovante de vistoria do Corpo de Bombeiros. A modificação que eu propus é o quê? Existem empresas que, essa lei foi de 2006, uma grande maioria das empresas da nossa cidade provém de muito antes dessa lei. E nem todas elas estão devidamente regularizadas, com muitas solicitações que o Corpo de Bombeiro faz, não só com a questão de incêndio, mas também de funcionamento, acessibilidade e tudo mais. Para isso, necessita que nós façamos um planejamento, que se planeje, que se dê um tempo necessário para que esses comerciantes industriais possam adaptar esses estabelecimentos. Então, a proposta que eu fiz para esse artigo, juntamente, depois de escutar algum pessoal da fiscalização, tudo mais, seria que quando você vai ao Corpo de Bombeiro, ele te emite uma declaração de dispensa, por exemplo, como essa daqui, que eu tenho aqui, onde ele enumera quais são os imóveis, os comerciais que não necessitam de fazer dessa vistoria, que são dispensados desta vistoria, que são aqueles que têm saída direto para a rua, o espaço de menor que 100 metros quadrados, inúmeras coisas que ele enumera. Só que isso não constava na nossa lei. Então o que estava acontecendo? Estava tendo, a pessoa ia no Corpo de Bombeiros, ele fazia toda a vistoria, movimentava todo o Corpo de Bombeiro, a equipe do Corpo de Bombeiros, que ao final chegava e recebia um laudo de dispensa desse. A partir do momento que você faz uma modificação na lei, engloba-se essas questões que eles utilizam como referência na lei. A pessoa, se ela se enquadra dessa forma, ela simplesmente leva a documentação no Corpo de Bombeiros e já retira a sua dispensa, da vistoria. Então, o artigo 3º, com a alteração que virá para análise de todos os pares, será o artigo 3º ficaria os alvarás de funcionamento para estabelecimento comercial, industrial, de prestação de serviços e similar, para abertura, mudança de endereço, ocupação ou razão social, deverão ser instruídos com a apresentação do auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Parágrafo 1º. Estão dispensadas a apresentação do AVCB para a expedição de alvará e funcionamento as edificações cujas medidas sejam inferiores a 100 metros e que daí existem 12 incisos, que eu não vou tomar o tempo de todos e ler todos aqui, mas que vai passar pela mão de vocês, que enumera quais são os estabelecimentos comerciais que não necessitariam da vistoria do Corpo de Bombeiros. E o artigo 5º, porque se você coloca uma norma, você tem que ter um prazo e uma punição para que se não foi cumprido. Então foi colocado no artigo 5º, ele foi alterado, porque ele aqui na lei antiga, ele só citava que não poderiam ser... O artigo 5º, ele fala que as edificações já existentes, da data da aplicação da lei, deverão se adaptar à segurança contra incêndio, nos termos do artigo 1. Os proprietários o parágrafo 1º diz que os proprietários das edificações terão um prazo de 1 ano para colocar projeto e resolver tudo. Só que nós não podemos jogar a responsabilidade também toda na mão do comerciante, que hoje nós sabemos toda a dificuldade de um comerciante para trabalhar, impostos e tudo mais. Nós não podemos jogar essa responsabilidade e não dar um tempo necessário para que tal seja realizada, tal melhoria. Então, o artigo 5º, resumidamente, ele ficou que as edificações existentes, quando a data da publicação da lei, deverão se adaptar à residência de segurança contra incêndio, nos termos do artigo 1º, mediante execução de obras que forem necessárias para adaptação tal. Parágrafo 1º. Os proprietários das edificações existentes terão até 30 de julho de 2015 para apresentação dos projetos técnicos junto ao Corpo de Bombeiros, para se iniciar a regularização dessas edificações com as normas de segurança. Então ele terá 1 ano para entrar com a solicitação. Depois dessa, ele vai ter
o Corpo de Bombeiro vai fazer análise e vai dar ou não. O Corpo de Bombeiro vai fazer análise e vai dar ou não a dispensa ou o alvará para funcionamento. E dessa forma, ele tem até dia 31 de dezembro de 2015 para entregar à Prefeitura Municipal a designação do Corpo de Bombeiro, onde o Corpo de Bombeiros coloca para o cidadão que, tudo bem, ele recebeu o projeto e que o projeto vai ser analisado, já está tudo certo. Então, o que acontece? Essa pessoa continua trabalhando, essa pessoa pode continuar trabalhando. Essa empresa, ela não tem que parar o seu serviço, ou então resolver de uma hora para outra, e depois a prefeitura então dá um alvará de licença de funcionamento previsto um alvará provisório. Que esse alvará provisório, a pessoa ainda tem mais 1 ano para realizar a obra. Então ele tem muito bem um planejamento, ele planeja, ele faz, ele pede todas as licenças, tudo certinho, ele tem um tempo grande para executar essa obra e não parar o seu trabalho. Mas os nobres colegas receberão uma parte. Sim? Nós vamos discutir, lógico, mais tempo, mas principalmente esse item aí, na época eu fui atrás, e que o bombeiro alega é o seguinte: existe uma lei estadual que deu prazo. Nós não podemos, na lei municipal, modificar um prazo que é da lei estadual, que estabelece os prazos para estabelecimentos acima dessa metragem apresentar o laudo. Então, isso que nós precisamos discutir, se é legal ou não, mas que me foi informar na época que o município não tem competência de legislar em cima da legislação estadual. Sem dúvida. Eu tive até em contato também com o pessoal do Corpo de Bombeiros, antes de fazer justamente apresentar esse projeto, mas esse período que é dado, só respondendo a colocação do nobre vereador, muito bem colocada, é que esse período a que o Estado se refere, ele não é cabível ao funcionamento da empresa, e sim o que a Prefeitura pode fazer. A Prefeitura pode dar esse alvará mediante a pessoa da empresa já ter apresentado ao Corpo de Bombeiros a solicitação e já ter sido aprovada pelo Corpo de Bombeiros. Mas nós discutiremos com certeza esse projeto. Esse projeto só veio de uma iniciativa porque, como eu disse, existem muitas empresas que já estão há muito tempo na nossa cidade e que tem que ser vista, nós temos que fazer, mas não atrapalhar os negócios do nosso município. Agradeço a compreensão de todos. Nada mais havendo a tratar na fase do expediente, passaremos para a ordem do dia. Existindo o quórum legal para a ordem do dia, eu solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei 056/2014, de autoria do Executivo Municipal, o qual dispõe sobre a servidão de passagem da rede pública de escoamento de águas pluviais. Projeto de Lei do Executivo número 56 de 2014, de 28 de maio de 2014, dispõe sobre a servidão de passagem de rede pública e de escoamento de águas pluviais e da outras providências. Orlando Pereira Barreto Neto, Prefeito Municipal de Brotas, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica a Prefeitura Municipal de Brotas, através do seu Poder Executivo, autorizada a adotar todos os procedimentos necessários, objetivando instituir servidão de passagem no imóvel rural denominado Fazenda Santa Maria 2, de propriedade do senhor doutor Paulo Sérgio Barata Ribeiro Furtado, brasileiro médico, portador do RG número 3175-2366, CPF 395496-318-34, e sua mulher, doutora Marta Maria Guimarães Furtado, brasileira, advogada, portadora RG 41.138.577 e CPF 283.995.76808, residentes domiciliados à Rua Alameda Franca, número 63, apartamento 21, em São Paulo, capital. Parágrafo 1º. O imóvel de que trata o caput deste artigo é objeto da matrícula imobiliária número 12.951 do Cartório de Registro de Imóveis desta comarca, em Brotas, Estado de São Paulo, encerrando uma área superficial de 11.432 alqueires, de 11,42 alqueires ou 27,6 hectares. Parágrafo 2º. A área efetiva a ser ocupada pela implantação de servidão da passagem possui a seguinte característica: uma faixa de terra com 4 metros de largura
para passagem de galeria de águas pluviais. Artigo 2º. A servidão de passagem de que trata o artigo 1º desta lei se destina exclusivamente para a implantação de uma rede pública de escoamento de águas pluviais do loteamento Jardim Modelo e adjacências. Artigo 3º. Todas as despesas com licenças, implantação, correção, manutenção e limpeza da rede pública, enquanto perdurar a servidão de passagem, será de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Brotas. Artigo 4º. A servidão de passagem tem natureza gratuita e será por prazo indeterminado. Artigo 5º. Todas as cláusulas e condições que irão reger a presente instituição de servidão de passagem são as constantes em minuto em anexo, a qual passa a ser parte integrante e inseparável da presente lei, independente de sua transcrição. Artigo 6º. As despesas decorrentes com a aplicação da presente lei ocorrerão por conta de dotações próprias consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário. Artigo 7º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Brotas, Orlando Pereira Barreto Neto, Prefeito Municipal. Deram pareceres ao referido projeto, além da assessoria jurídica da Câmara Municipal, que me roga pela legalidade do objeto, o CONDEMA, que manifesta favorável à aprovação do projeto, as comissões permanentes de Justiça e Redação, que rogam pela aprovação do projeto, Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, com o mesmo teor, Comissão Permanente de Ecologia, Meio Ambiente e Turismo, também com o mesmo teor. Coloco em discussão. Coloco em primeira votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Declaro aprovado em primeira votação o projeto de lei 056/2014 por 9 votos favoráveis. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei 068/2014, que é autorizando a substituição de marmitex para pagamento de diária de alimentação no valor de R$10 por dia para cada servidor que trabalha na zona rural. Projeto de Lei do Executivo número 68 de 2014, de 10 de junho de 2014, acrescenta dispositivos à Lei Municipal número 2740, de 13 de março de 2014, que fornece alimentação a servidores que especifique e dá outras providências. Orlando Pereira Barreto Neto, Prefeito Municipal de Brotas, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Por força da presente lei, o dispositivo abaixo enumerado da Lei Municipal número 2740, de 13 de março de 2014, que fornece alimentação a servidores que especifica, passa a vigorar com a seguinte redação. Abre aspas, artigo 1º, fica a Prefeitura Municipal de Brotas, através de suas secretarias de Obras e Serviços e de Agricultura, autorizada a fornecer alimentação para os servidores que trabalham na zona rural, fora da zona urbana, sede do município. Parágrafo 1º. Dentro das conveniências administrativas, poderá a Prefeitura Municipal fornecer a alimentação disposta no caput deste artigo, através do pagamento no valor de R$10 para cada um dos servidores por dia de trabalho. Parágrafo 2º. O valor estabelecido no parágrafo 1º deste artigo será reajustado anualmente pelo IPCA do IBGE, ou outro índice oficial que venha a substituí-lo. Artigo 2º. Para a cobertura das despesas decorrentes da presente lei, fica o Poder Executivo autorizado a abrir em sua contadoria crédito especial adicional até o valor abaixo consignado, cuja despesa obedecerá à seguinte classificação. Outros serviços, pessoas físicas, R$24 mil. Artigo 3º. Os recursos necessários à cobertura do crédito adicional especial de que trata o artigo 2º desta lei são os provenientes da anulação parcial da dotação aquisição de imóveis no valor de R$24 mil. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigência na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Brotas, Orlando Pereira Barreto Neto, Prefeito Municipal. Deram parecer ao citado projeto, Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação, rogando pela aprovação do projeto, Finanças e Orçamento, realçando que existe provisão orçamentária, então sendo pela aprovação do projeto.
São essas, senhor presidente. Coloco em discussão. Presidente, Pois não. esse projeto demandou aquele famigerado pedido de vistas que eu fiz na época e que depois até houve aí uma demanda e foi concedido vistas, né? Por 3 dias. Prova que podia ser os dias que eu tinha pedido, porque até hoje não foi votado. E realmente eu quero mostrar aos senhores que eu tinha razão nas minhas dúvidas, porque eu solicitei os esclarecimentos e essa presidência encaminhou à prefeitura. E uma das perguntas eu fiz o seguinte: o projeto anteriormente aprovado de fornecimento de marmita aos funcionários que trabalham na área rural está sendo aplicado? Resposta: não. Então nós aprovamos um projeto, estava em vigor, e a prefeitura não estava fornecendo marmitex de uma lei aprovada. Veio junto ao parecer jurídico executivo o parecer jurídico da prefeitura? Ele respondeu: acerca da solicitação promovida na pergunta de número 2, ressaltamos que não é de praxe encaminhar o parecer jurídico. Ora, não é de praxe, mas foi solicitado agora, tem que fornecer. Tanto é que foi solicitado agora novamente, aí eles mandaram o parecer jurídico a respeito. É a dúvida que eu tinha e tenho até agora. Quantos funcionários serão beneficiados pelo auxílio alimentação? 10. Né? E não tinha no projeto quanto? Com a possibilidade de 16. Se é despesa de caráter continuado, veio o impacto orçamentário? Não tinha vindo, agora veio. Impacto orçamentário assinado pela responsável. Como serão efetuados os pagamentos e esses valores irão impactar as despesas de pessoal? Informamos que o pagamento não está incluído em folha de pagamento, mas sim como caráter indenizatório. Além do exposto, informamos que o valor será repassado a título precário, guardando relação estrita e direta com a atividade do servidor, ou seja, cessada a atividade, cessa-se tal direito. Procurei saber já, não cessa. Se entrar na Justiça do Trabalho, ganha. A não ser que seja revogada a lei. Mas se o funcionário deixar de trabalhar na área rural, vier para a área urbana, ele entrar na Justiça, ele tem o direito de receber. E mais à frente vocês vão entender por quê. Esse auxílio à alimentação futuramente não poderá ser pleiteado como direito adquirido? Senhores vereadores, olha aqui que respondeu a assessoria jurídica. Explanamos a Vossa Excelência e demais edis dessa colenda da Casa Leis que há jurisprudência trabalhista no sentido de auxílio-refeição. Tudo bem, auxílio-refeição. Desde que tarefa específica. No caso, uma atividade rural tem natureza indenizatória. Todavia, em eventual ação posta em juízo, concretamente não é possível prever o entendimento judicial, podendo ser divergente, dado ao crivo subjetivo a que está sujeito face à instrução probatória em cada caso. Então, senhores vereadores, eu entendo que esse projeto ele não deva ser aprovado, porque o próprio parecer jurídico da prefeitura deixa dúvida. E nós temos que zelar pelo município que posteriormente poderá ser acionado e terá que ressarcir esses 10 ou 16 funcionários. Além do que, eu penso o seguinte, vamos fazer a seguinte colocação. Um funcionário, ele mora no Campos Elíseos, da prefeitura. Aí ele vai fazer uma atividade, ali na granja já é a área rural. Ele tem direito a ganhar R$10 a mais por dia. Em 5 dias, R$50, no final do mês, 200. Um funcionário que mora na Santa Cruz e for trabalhar no Campos Elíseos, que a distância é a mesma, esse não tem o direito de receber. Então eu não estou vendo justiça. Eu não estou vendo
a legalidade, na minha opinião, salvo o melhor juízo, de que isso é correto. E o próprio parecer deixa a dúvida. Por causa do dinheiro, não é? Por causa do dinheiro, é indenizatório. A prefeitura nos informou que a cada semana ela vai dar R$200 para o funcionário lá. Não vai ser nem por mês. Toda semana. É 50 por semana, é verdade. Bem corrigido. No final do mês, 200, 220. Então ocasiona uma série de problemas. Entendo que no máximo, forçosamente, como nós aprovamos, é a marmita. Se o cara não quer marmita, não leva a marmita. Ele falou, eu não quero marmita. Porque dando os R$10, eu pergunto, a dona Mariquinha vai fazer a marmita de madrugada e ele vai comer a marmita fria na hora do almoço do mesmo jeito. Ou não? Ele vai levar a marmita de manhã para lá. Né? Então, dessa forma, já antecipadamente, deixo explanado que serei contrário, não que não devia, penso que deveria ver, se possível, né, para mais funcionários que poderiam receber isso, né? O ticket, alguma coisa nesse sentido. Eu sou sempre favorável, né, a, se possível, aumentar o salário. E não penduricalho, auxílio isso, auxílio aquilo, que não entra no cômputo de férias, 13º, aposentadoria e tudo mais. Então, dessa forma, por eu entender que esse fato, a própria assessoria jurídica da prefeitura não esclareceu e deixa dúvidas, eu serei contrário ao projeto. Coloco em primeira... Senhor presidente? Pois não. A respeito desse projeto também gostaria de fazer uma colocação, é lógico, respeitando a colocação do vereador. Eu estive presente também numa reunião até com uma contadora e ela disse a respeito dessa possibilidade de não ser legal e ocasionar até um problema posteriormente para a prefeitura. Conversei também com o funcionário e aí entra o segundo ponto, a minha preocupação em abrir um precedente, beneficiar alguns que têm merecimento, que trabalham afastados da cidade, mas que pode abrir um precedente que eu não sei até onde será legal ou não. E por isso também que eu vi quando o vereador Modesto pediu a vista do processo, que seria interessante para que a gente discutisse mais esse projeto, para que realmente ao votarmos, tenhamos condições de votar de uma forma que não prejudique nenhum dos dois lados. Eu gosto de fazer essa colocação porque às vezes traz um projeto na Câmara e não é discutido. Então a minha preocupação é justamente nesse sentido. Em primeiro lugar, mais importante, que pode ser ilegal. A contadora que nos alertou que posteriormente um desses funcionários pode entrar com uma ação contra a prefeitura e ganhar. E como já há jurisprudência do outro lado também, fica a minha colocação aqui antes do meu voto, que eu vou aguardar o momento certo. Muito obrigado. Coloco em primeira votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Contrário, senhor presidente. Vereador Modesto. Senhor presidente, eu me abstenho de votar, então, por favor. Eu declaro aprovado em primeira votação o projeto de lei 068/2014 por 7 votos favoráveis, 1 voto contrário e 1 abstenção. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de decreto legislativo 002/2014, de autoria da mesa da Câmara Municipal de Brotas, o qual concede licença de saúde ao prefeito municipal do exercício do cargo. Senhor presidente, com nossos cumprimentos, vimos a presença de Vossa Excelência para, com amparo no artigo 61, parágrafo 1º, inciso 1 da Lei Orgânica do Município de Brotas, requerer a essa colheita da Casa licença do cargo de Prefeito Municipal de Brotas por um período de 16 dias, após a apreciação e necessária comunicação desse respeitável Poder Legislativo. Conforme disciplina do dispositivo legal antes enunciado,
A presente licença do cargo destinar-se-á para que o chefe do Poder Executivo Municipal possa atender determinação médica para tratamento de hipertensão arterial sistêmica, síndrome vertiginosa, cefaleia em estudo, epigastralgia em estudo, conforme se comprova pelo incluso atestado médico firmado pelo Sr. Dr. Marcos Leonardo Hernandes Constaneda, clínico geral, RMS SP 3500805. De rigor ainda ressaltar que, como é de conhecimento dessa colenda casa, quando da concessão dessa licença de saúde, assumirá o exercício o cargo de prefeito o Sr. Leandro Correia, vice-prefeito municipal, nos termos da já citada lei orgânica desse município. Dada a extrema necessidade da concessão dessa licença, solicitamos que o presente pedido seja apreciado em regime de urgência especial nos termos da lei orgânica desse município e estatutos dessa Casa de Lei. Por final, com o devido respeito, considerando a legitimidade que reveste o presente pedido, aguardamos a concessão da licença de saúde e, na oportunidade, apresentamos a vossas excelências e demais nobres pares dessa casa, integra esse poder, os nossos sinceros protestos de elevada estima e de tinta consideração. Prefeitura Municipal de Brotas, Orlando Pereira Barreto Neto, Prefeito Municipal. Projeto de Decreto Legislativo número 2 de 2014. Concede licença de saúde ao Prefeito Municipal do exercício do cargo e da outras providências. A mesa da Câmara Municipal de Brotas, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, considerando o pedido de licença formulado pelo senhor Orlando Pereira Barreto Neto, em razão de tratamento de saúde, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedida licença de saúde ao senhor Orlando Pereira Barreto Neto, do cargo de Prefeito Municipal de Brotas, por um período compreendido de 16 dias. Artigo 2º. A licença concedida destina-se a tratamento de saúde iniciando-se no dia 5 de agosto de 2014, conforme documentação comprovadora. Artigo 3º. A presente licença será remunerada nos termos do artigo 61, parágrafo 1º, inciso 1, da Lei Orgânica do Município. Artigo 4º. O presente decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação. Mesa da Câmara Municipal de Brotas, em 31 de julho de 2014. Nidsley Eduardo Esteves, Bruno César Veronese Urbano, Maria José Trevisan Alberto Grossi e Luiz Carlos Rodrigues da Silva. Coloco em única votação. Coloco em discussão. Coloco em única votação. A votação será nominal. Vereador Valdir Gorlon. Vereador Mirinho. Favorável. Vereador Fred. Favorável. Vereador Modesto. Favorável. Vereador Macalé. Favorável. Vereadora Zeca. Favorável. Vereador Sucena. Favorável. Vereador Luiz. Favorável. Vereador Bruno. Favorável. E eu também voto favorável. Declaro aprovado em única votação o projeto de decreto legislativo 002/2014 por 10 votos favoráveis. Solicito ao senhor secretário que verifique se há inscritos para o uso da palavra na tribuna nesta fase, de acordo com o artigo 121 do Regimento Interno. Não há inscrito, senhor presidente. Não havendo vereadores inscritos e mais nada havendo a tratar, declaro encerrada a 23ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Brotas, lembrando a todos que a próxima sessão ordinária será em 11 de agosto. Eu gostaria de convidar os senhores vereadores e toda a população para participarem da sessão de posse do vice-prefeito, senhor Leandro Correia, no cargo de prefeito municipal por 16 dias, conforme a aprovação do projeto de decreto legislativo 002/2014, amanhã, dia 5 de agosto, às 9 horas, aqui na Câmara Municipal. Boa noite e obrigado pela presença de todos.